Sempre, sempre, sempre. Eu tenho até outros vídeos aí no canal explicando sobre esses eventos, como que acontece na vida das pessoas, como que elas conseguem visualizar, porque normalmente quando você fala com as pessoas às vezes traz até para o consultório, a maioria das vezes elas falam sobre o consequente. Por que o consequente? Eu estou passando por isso. Porque ela está dizendo as consequências, mas ela não analisa quais foram os eventos antecedentes que causaram aquelas consequências, qual foi a resposta que ela deu àqueles eventos. Então, ocorreu um evento antecedente, você tem a resposta e você tem a consequência. E você aprende isso durante a vida. Mas eu aprendo como? Aprende, simplesmente aprende. O seu corpo leva você a aprender. Vamos a alguns exemplos aqui. Bateu no colega de classe porque estava com raiva dele. Então, houve um evento antecedente, anterior, que você, como resposta, você ficou com raiva dele e essa raiva provocou você a bater no colega. Fugiu correndo porque estava com medo, Então houve um evento antecedente que fez com que você tivesse medo e você teve uma fuga, Você teve uma fuga, essa fuga ela pode ser chamada simplesmente de fuga quando a pessoa não está em meio ao perigo, ou ela pode ser chamada esquiva quando mesmo antes de surgir o perigo a pessoa sai fora dele. Então pode ser chamada de fuga esquiva. Fala o tempo todo da namorada porque sente saudade dela. Houve um evento antecedente, que a gente não sabe o que é. Porém, se sente saudade, significa que a pessoa deixou a namorada, ou a namorada pode estar distante, viajando em algum outro lugar. Então, sempre tem um evento antecedente, a resposta e o consequente. Os sentimentos não são causa das ações das pessoas. Não é correto dizer que uma pessoa bateu na outra porque sente raiva dela. Nós estamos vendo uma figurinha aí, várias pessoas brigando, saindo até fumaça, mas os sentimentos não são a causa das ações dessas pessoas. Uma pessoa bate em outra e ao mesmo tempo tem reações corporais que são sentidas, porque houve um evento antecedente que produziu ambas as coisas, bater e sentir o estado corporal. O que se chama de raiva é toda a interação. Então, vamos até ler novamente isso aqui para entender. Uma pessoa bate em outra e ao mesmo tempo tem reações corporais que são sentidas porque houve um evento antecedente que produziu ambas as coisas. Então a pessoa, o que acontece? A pessoa, ela tem um sentimento, ela tem um antecedente ali, esse antecedente ele vai provocar, vai surgir um sentimento que pode ser um sentimento de raiva. Essa raiva ela vai fazer com que ela entre em agressão ou discussão com a pessoa, que vai produzir outros sentimentos de bater e sentir, e isso vai provocar um estado corporal diferenciado. O que se chama raiva é toda essa interação, tudo que vai acontecer. Para entender as ações das pessoas e os sentimentos que acompanham tais ações, é necessário refletir, voltar um pouco para localizar os eventos antecedentes que produziram simultaneamente ambos, os comportamentos e os sentimentos.
Veja, eu torno a dizer sobre o vídeo que eu tenho. Eu tenho um vídeo no canal como você analisa. Você pega o consequente e volta e vai analisando passo a passo. Veja esse vídeo no canal, se inscreva no canal, pessoal. Qual é a origem? Nós falamos sobre a natureza dos sentimentos. Qual é a origem dos sentimentos? As pessoas não nascem com sentimentos. Elas nascem com uma predisposição, um potencial para desenvolvê-los e tomar consciência deles na sua história de desenvolvimento, em função do contato que a pessoa tem com o seu ambiente social. Uma pessoa isolada ou que se desenvolveu numa comunidade verbal ilimitada, terá um grau de consciência menor sobre os seus sentimentos. Quanto menos palavras existirem para nomear sentimentos e quanto menos elaboradas forem as condições para ensinar uma criança a nomeá-los, menos a criança discriminará os seus sentimentos. Então, isso tem a ver com o ambiente social. Às vezes a pessoa ela pode nascer numa comunidade fechada, uma comunidade que as pessoas elas falam pouco, às vezes, mas o pai e a mãe sempre falam com os filhos. Nem sempre os pais e as mães elas falam com as pessoas, né? Tem um livro que eu li, chama Vidas Secas. O autor ele traz muito bem ali aquele grupo social que o pai às vezes nem falava o nome dos filhos, né? O que tinha nome lá no caso era o que nós conseguimos saber o nome da cachorra, que era baleia. Porém, o filho era filho 1, filho 2. Né? Então, como que, se eles não desenvolvem uma comunidade verbal, se ele não expressa esses sentimentos, como que aqueles filhos eles vão aprender o que é raiva, o que é autoestima, responsabilidade, né? Então vai ficar tudo misturado. Mas isso aí isso é fácil, cada um aprende de uma forma. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Por quê? Porque o que é natural para uns não é natural para outros. Vamos seguir. O primeiro passo concreto que as pessoas podem dar para ensinar o seu filho a detectar seus sentimentos é começar pelos órgãos dos sentidos. Ao dizer, experimente esta comida, ela está salgada, ou doce, ou gostosa, ou macia, ou quente, ou uma série de outras coisas, a criança percebe as diferenças entre sabores, texturas, temperatura, etc. Ao passar um objeto sobre a pele de uma criança e dizer-lhe, veja como é lisa, ou áspera, ou mole, ou fria, a criança percebe as diferenças entre consistências, texturas, temperatura, etc. Então aqui nós temos aqui um quadro, uma criança, né, que pode-se dizer uma criança, porque é muito pequena, pegando um bebê, né? Então ali, se uma criança fosse ensinar a outra o que seriam essas coisas, ela já estaria transferindo o que ela aprendeu com o pai para aquele outro que está ali. Mas é um bebê, não aprende. Você começa a aprender, não apenas a aprender, mas a apreender. O aprender, você aprende e fica ali naquele momento. O apreender é quando você guarda. Você guarda, aquilo fica guardado e você dificilmente você perde.
Então você apreende determinadas coisas. Por isso que quando chega numa determinada idade bem avançada, você apreendeu tanta coisa e você sabe como reagir a determinadas coisas. Você sabe muito bem detectar quais são os seus sentimentos, quais são as manifestações corporais e como elas reagem naquela forma ali. Vamos seguindo. Para ensinar seus membros